Olá, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genio do canal Genio Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai narrar a história de Yuki, uma garota que acorda em uma mansão luxuosa com outras 5 garotas, né? Vestidas de empregadas. Elas são forçadas a participar de uns jogos mortais, né? Não é aquele filme lá que tem eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome do bicho. E armadilhas para sobreviver, embora seja uma situação de terror para a maioria, para Yuki, de 17 anos, participar desses jogos é a sua carreira, pois ela vive para jogar e sobreviver a esses jogos mortais. Estou falando desse anime que, mano, sensacional. Tem um pouco dos jogos mortais, normalmente, né? Não tem aquele bichinho que aparece de bicicleta assim tudo mais, que bota você para cortar tua perna do filme dos Jogos Mortais. Tem um pouquinho de Jogos Mortais misturado com Round Six, porque quem vence ganha dinheiro, entendeu? Então, estou falando de jogando Jogos Mortais para colocar comida na mesa. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Yuki, né, ela tinha acordado numa mansão, acaba vindo um barulhinho ali da sala de jantar, onde tinham algumas outras garotas, né, vestidas de empregadas, né, vestidas de maid. Aquele lugar é uma mansão, a própria Yuki acaba contando para todo mundo, né, que tinha participado 28 vezes desse jogo, né, e que elas tinham que fugir daquela mansão vivas, ou algumas pessoas tinham que sair vivas. E dentro daquela casa tinha um monte de armadilhas. Ela tinha participado 28 vezes. Tinha uma pessoa que estava participando pela segunda vez e tinham outras que estavam participando pela primeira vez. Ou seja, duas que já tinham participado. Pelo menos uma era um pouco mais veterana, no caso a Yuki. A outra também tinha um certo conhecimento do jogo mortal, mas era a segunda vez que ela participava. E outras, né, que eram 5 garotas, ou seja, duas já participaram. As outras 3 foram essa é a primeira vez que elas estavam participando. Mas elas estavam fazendo isso por dinheiro. Tipo Round Six, que o pessoal vai lá pro jogo para tentar pegar uma certa quantia, acabam se matando, né? Mas esse aí elas estavam tentando sair dali vivas, assim como o Gihun do Round Six, que ele tentou tirar todo mundo do jogo na segunda temporada, todo mundo vivo. Só que ninguém quis ouvir ele e tudo mais, todo mundo acabou morrendo, até ele mesmo se matou para proteger uma criança, né? E eles acabam entrando em uma sala, né? Eu acho que uma tinha morrido, porque acabaram ficando 4. E elas acabam entrando em uma sala que tinha algemado elas. E elas acabam acionando a armadilha daquela sala. E tinham que se soltar antes que as serras, né, elas acabam puxando uma alavanca, que acaba acionando assim paredes que dividem elas, né, uma fica de um lado, todas ficam uma em cada canto, né? E serras começam a descer. Elas tinham que se libertar das algemas para poder e assim as serras que estavam se aproximando, elas iriam meio que parar. Então elas tinham que fazer isso rápido. A primeira foi a Yuki, né? Depois ela passa a segunda, né? Ela passa a chave, falando que queria passar a chave. A Benya acaba pegando, né? Que acaba sendo a segunda. Depois que ela se liberta, ela passa a chave para outra, só que ela arma para cima. A terceira se liberta, acaba sendo Momono. Enquanto isso, a Aoi estava desesperada, pois a serra estava muito próxima dela. E da Kinko. A Kinko também estava desesperada pela chave. E aí ela estava com a mão ali caçando a chave, desesperada, porque a serra estava muito próxima dela, né? A Kinko acaba pegando primeiro, se soltando, e com isso a própria Aoi acaba morrendo. A Kinko tinha perdido somente a sua mão, e todas ficam tristes por causa da morte da Aoi, mas elas tinham que seguir em frente. Jogam o resto do jogo, os restos mortais da Aoi meio que no lixo ali e tudo mais. E acabam indo para um lugar que meio que acaba contando elas, e elas tinham que ficar, mas ninguém queria deixar ninguém para trás. Aí o que disse que tinha que deixar algo que valesse elas, no caso, um braço, uma perna, um olho, algo que valesse assim
elas, entendeu? Então, mais ninguém queria se cortar, nem mesmo a Kinko. Mas a Kinko decide que iria ficar pra trás, né? Ela iria ficar pra trás, ela acaba entrando numa área que tinha várias armas. Mas aí o que tinha tirado ela de lá, né? Ela tinha se machucado e tudo mais, e com isso ela carrega a Kinko nas costas, entendeu? Ela coloca a Kinko nas costas e elas ficam falando que elas iriam fazer quando saíssem dali, né? Uma fala que iria se panturrar de lamen, a outra fala que iria comer outra coisa, tonkotsu, alguma coisa assim. A Kinko, que estava pendurada nas costas da Yuki, acaba falando que queria pagar as suas dívidas, porque ela tinha uma dívida e queria ver seu pai, mas tinha alguma coisa estranha com a Yuki. Depois de eu ouvir isso, depois de eu ouvir os planos da Kinko, ela estava agindo meio que estranha. Por quê? Porque eu acho que ela sabia que tinha que fazer isso, que tinha que matar alguém. Alguém tinha que morrer ali para que elas pudessem fugir, né? Para que elas pudessem fugir. E não tinha outro jeito, não tinha como salvar todo mundo. E por conta disso, elas chegam perto da porta de saída e começa a soar um alarme, né? Ela começa a soar. E elas não poderiam voltar para trás, por quê? Porque a casa em si estava pegando fogo, né? Elas tinham que avançar, senão iriam morrer. Por isso, a Yuki acaba tirando a Kinko de suas costas e fincando alguma coisa no corpo dela, assim matando ela. Depois que elas saem, acabam desmaiadas, a própria Kinko, a própria Yuki acaba acordando, né, na sua casa, reza pela Kinko, mas fala que iria zerar esse jogo, jogar 98 vezes para zerar esse jogo novamente, né, principalmente para ter um pouquinho de grana, para poder levar comida para casa, né. E ela estava decidida em fazer isso. Ou seja, mais uma vez, mais um episódio, veremos ela dentro daquela casa. Por quê? Porque ela tá fazendo isso pra levar comida pra casa. E é literalmente isso que ela tá fazendo. Então, mano, é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil. O que esperaria aqui sentadinho todo dia? Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal pros seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.